pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Sara e no vídeo de hoje a gente vai analisar a pintura Bernardino Campi pintando Sofonisba Anguissola, feita pela própria Sofonisba. Quando a gente olha para esse quadro, inicialmente a gente tem a ideia que é só mais um quadro comum, de um homem pintando uma mulher. Só que quando a gente vai analisar ele, compreendê-lo, a gente vê que o buraco é mais embaixo. Principalmente pelo fato de que a Sofonisba assinou o quadro. Então, se a gente olha e pensa que é só mais um homem pintando, né, uma mulher, aí a gente vai perceber que, na verdade, quem fez o quadro foi a Sofonisba, ou seja, ela se retratou, mas na verdade parece um autorretrato, mas não é. O que será que tem nessa pintura que torna ela tão complexa? Se eu pudesse dar um nome para essa pintura, seria Paradoxo, e eu já vou explicar por quê. Reparem que ela se autorretratou no quadro, porém quem pinta o quadro dentro da pintura é o seu mestre Bernardino Campi, ou seja, seria impossível ser um autorretrato porque quem o concebe dentro da pintura é o Bernardino. Porém, quem pintou a obra foi a própria Sofonisba, né? Ela brinca com o telespectador e ela faz a gente pensar, né? Quem está pintando o quadro? Né? É ela que está pintando ou será que é o seu mestre Bernardino Campi? Essa pintura seria um autorretrato ou seria um retrato do seu mestre? E ela ainda deixa um questionamento que, ao meu ver, é mais profundo, né? Quem fez Sofonisba? Ela mesma se fez ou foi o seu mestre, né? Tendo em vista dessa questão da hierarquia, né? Que ele que ensinou ela a pintar. Então, quem fez ela? Ela mesma se fez enquanto pintora ou foi o seu mestre? Se a gente pensar nas outras pinturas dela, como por exemplo aquela do jogo de xadrez que eu analisei para vocês, que foi pintada aí por volta de 1554, a gente vê que desde nova ela já tinha produções em que ela fala sobre fazer a si mesma, né? Ela coloca muito nos seus quadros a legenda Sofonisba Anguissola, fez a si mesma, né? Então, se a gente pensa em todas as suas produções, a gente já tem a resposta para essa pergunta, porque ela sempre gosta de deixar claro nos seus quadros quem fez foi ela, né? Quem teve a ideia foi ela. Ela gosta de deixar bem esclarecido isso. E mesmo quando ela tá ali na Espanha, em que ela não tem ali o direito, como a gente já discutiu no outro vídeo, o direito de assinar os seus quadros, ela dá a entender sempre ali as suas composições, a fim de denotar que as suas produções são delas, da sua própria independência intelectual. E ela gosta muito de mostrar essa independência intelectual, não só por trazer nesse retrato aí, que poderia ser algo simples, né? Ela transforma isso além do que poderia ser, né? Algo, como eu falei, uma espécie de paradoxo, como por exemplo naquele outro quadro que eu analisei com vocês sobre o jogo de xadrez. Então ela gosta de mostrar ali a sua intelectualidade, o seu posicionamento, que ela consegue sim exercer o seu trabalho como pintora, mesmo que não seja reconhecido, ao mesmo tempo mostrar que ela tem uma independência intelectual. E eu acho muito interessante quando a gente analisa as obras dessa pintora especificamente, que a todo momento ela tece ali críticas sobre a sua sociedade, sobre aquelas regras, né? E não são críticas explícitas, obviamente, né? Porque a gente sabe que o período em que ela está, se ela for criticar as coisas abertamente, provavelmente ela vai ser pega ali pela Inquisição, algum tipo de represália ela vai ter com certeza. Mas ela tece essas críticas e quem consegue, né, ler o seu trabalho vai perceber que ela está o tempo todo ali querendo romper com as barreiras que limitam a sua produção, o seu trabalho. Isso quer dizer então que ela é uma pessoa à frente do seu tempo, que ela está ali num movimento feminista no século XVI? Não é isso, gente. Pelo amor de Deus. A gente já conversou sobre isso, que dentro da história não existe sujeitos, né, além do seu tempo. Né? Se ela está pensando naquilo, naquele momento, se ela está pensando numa mulher, né, que consegue ser independente, que consegue ter uma produção artística e intelectual, é porque aquele pensamento existe naquele tempo. Né? Não tem como ela pensar algo que não existe naquele momento, que não está sendo discutido. Se a gente pensar com um olhar histórico, vocês vão perceber que movimentos que desafiam o Estado, que desafiam o status quo, isso sempre teve desde que o mundo é mundo, né? A gente vai ter movimentos camponeses no período medieval, a gente vai ter movimentações das mulheres reivindicando os seus direitos em todos os momentos da história, né? Só que isso não quer dizer, né, que elas estão à frente do seu tempo e também não quer dizer que a gente vai pegar, por exemplo, conceitos da contemporaneidade ou conceitos que foram cunhados, por exemplo, no século XIX, século XX e achar que é aquilo lá no século XVI. Não é. Indo agora para a análise do quadro, pessoal, reparem que ambos os personagens da tela parecem devolver o olhar ao espectador, principalmente Bernardino Campi. O fundo é enegrecido, está ali em volta do professor, né? A gente não tem uma paisagem ao fundo. A aparente representação da dualidade entre o personagem ativo,
o artista masculino, e o objeto passivo, esse comumente dado como a mulher representado. O que Anguissola propõe, porém, é expandir esse intervalo entre a artista mulher e a mulher retratada, colocando um personagem masculino ao qual parece confundir as motivações da cena. Nesse retrato, há múltiplas possibilidades de interpretação e nele reside um segredo a ser desvendado. De acordo com a autora Whitney Chadwick, na sua obra Arte, Sociedade e Mulher, esse retrato feito por Anguissola é considerado o primeiro exemplo da mulher artista conscientemente criando um colapso na posição do sujeito-objeto. Isto é a diferença entre a mulher artista na posição de sujeito e a mulher como tema da pintura e objeto de apreensão do olhar. Voltar ao fato de que a obra é assinada por Sofonisba Anguissola é o truque que busca quebrar a expectativa de que não se trata de um quadro feito por um homem, muito menos um quadro feito por uma artista mulher pintando a si mesma, sozinha na obra. Essa cena comum é o que parece resumir o cenário do quadro, mas não é o que a pintora pretende demonstrar com a obra. Sofonisba Anguissola apresenta outra história, oculta pelo gesto de si mesma representada no quadro. A resposta reside então em sua mão. Ao olhar para a mão do pintor segurando o pincel, vemos logo abaixo a mão curvada de Anguissola, quase uma garra, o que dá a impressão de que ela está só posando. Porém, com mais atenção, percebe-se que a outra mão junto ao pincel de Camping é a mão de Anguissola. Essa distorção, que ao ser percebida, torna o quadro inteiramente estranho, é a sagacidade de Anguissola e sua crítica, porque a mão que antes era da mulher, posando, vira logo um membro abandonado, e o outro rompe por todo o cotovelo flexionado. Ela está, ao fim, segurando o pincel que a cria. Ela se enuncia como a verdadeira artista da obra. Se fosse tirado do título e do quadro a assinatura, acharíamos que é mais uma obra do artista pintando um modelo feminino. Mas a mão duplicada dá o estatuto de obra. Com isso, Sofonisba Anguissola está falando, por meio do artifício, da dura função que é precisar usar a linguagem artística masculina. Toda essa estrutura que mobiliza o artista oficial como homem para que ela possa afirmar seu valor como artista. Quando Anguissola inclui esse gesto criador no limite do visível e do invisível, ela apresenta como a ação da mulher artista muitas vezes é invisibilizada e obrigada a ser posta em segundo plano, como algo que só pode ser feito nos bastidores, na escuridão, não sob o mesmo direito da genialidade concebida ao homem. Ou seja, ela está dizendo o seguinte: para que eu possa ser pintora, para que eu possa pintar, eu tenho que me enquadrar às regras patriarcais. Mas isso não quer dizer que eu vou me curvar, né? Então ela coloca a mão dela ali no canto para dizer: olha, quem pintou esse quadro fui eu, né? Por mais que pareça ser um quadro pintado pelo meu mestre, que eu estou sujeita às regras dele de pintura, às regras que estão acima de mim, morais, né? Todas as regras e dogmas que vocês podem pensar, por mais que eu estou sujeita a ele, ainda assim eu estou encontrando barreiras, eu estou resistindo do meu jeito, tentando romper aí com esses dogmas que acham que o meu lugar na sociedade não é o lugar que eu ocupo, que no caso é o lugar de pintora. A mão de Anguissola se encontra exatamente abaixo do mastique, esse nome que está aparecendo aí para vocês. Essa espécie de estaca onde o artista apoia a mão para pintar. Ela é o real sustento da criação dessa obra. O próprio artista que ela pinta não se faz tão necessária na cena, principalmente pelo fato de que ele aparece olhar para a Anguissola real que estaria fora do quadro, e assim a pinta. Mas se a Anguissola pinta esse quadro ao mesmo tempo em que Camping a observa para pintá-la, seria esse resultado de Camping tão fiel à Anguissola real? A possibilidade que isso dá então é que o quadro de Anguissola já estaria pronto e que Camping apenas posa fingindo que o pinta, ou seja, ao fim, ele é o modelo de Sofonisba Anguissola e ela no quadro apenas prende mais a situação do sujeito artista dela mesma do que apenas representação ao canto. A mulher é sempre colocada como uma espécie de musa, né? Tanto que existe aquela expressão: hoje eu tô sem a minha musa inspiradora. Ou seja, quem que é a musa? É a mulher. Ela sempre está naquele objeto passional, de devoção do homem. Aqui a Sofonisba está invertendo os papéis. Opa, quem posa para mim agora é o homem, né? Você que é o meu objeto aqui, que eu vou pintá-lo e fazer do jeito que eu quiser, vou idealizá-lo se eu quiser, entende? Aqui ela inverte os papéis, mas de uma forma mais não tão explícita assim. Além disso, essa versão de Bernardino Camping não indica ter sido pintada a partir do professor que posou para Anguissola. Ele é tão criação quanto a representação do feminino no quadro, e isso leva a questionar as idealizações em torno do feminino e do que é a pintura. A noção do feminino no Renascimento era de que uma mulher artista virtuosa era um desvio de rota, um caso particular e oposto à suposta natureza da mulher, que não teria capacidade de intelecto em aprender e criar.
Antes de partir para a Espanha, Sofonisba pinta o seu retrato mais interessante, intitulado Anguissola Bernardino Campi, de 1559. No quadro está representando seu mestre Bernardino Campi pintando sua aluna Sofonisba, que na verdade é um autorretrato daquela que foi pintada na obra. As figuras do retrato parecem estar na mesma realidade. Os fundos das duas telas são igualmente neutros. A diferença são as linhas que demarcam os limites da tela dentro da tela. Nessa obra, Sofonisba atesta o aval e a relação que mantinha com seu mestre, que como pintor renomado lhe ofereceu um papel importante e um espaço na arte, demonstrando sua proximidade até mesmo na técnica artística. Lavínia Fontana passou pelas mesmas dificuldades de Sofonisba. Até hoje ainda tem suas dificuldades de ser desvinculada da única imagem reservada a ela, de representação feita por mãos e mentes masculinas. Então, se a gente pensa aí, o retrato da Sofonisba Anguissola ele revela uma autossuficiência que muitas mulheres nobres da classe média italiana buscavam, né, se reafirmar além da condição de virgens dispostas ao matrimônio e à maternidade. O que Sofonisba faz é um gesto importante demais ao mostrar também que a musa do qual uma obra é feita é dotada de existência e que a mulher artista tem igual direito de se afirmar pelo intelecto e criação de uma obra de arte, assim como o homem. Em relação ao estilo da obra, eu vi algumas pessoas colocando ela como maneirista, né? Porque se a gente pensar, ela já está ali numa espécie de transição, já não é uma obra exclusivamente renascentista. Mas é como eu já falei com vocês, não se prendam muito a esses tópicos que demarcam que uma obra é isso ou aquilo, porque a gente sempre às vezes pode ver ali outras coisas que fazem parte do elemento de uma obra. Apesar da gente saber que ela sabia sobre a perspectiva, conforme aquele vídeo que a gente discutiu, naquele obra dela, o jogo de xadrez, né, que ela faz aquele jogo de paisagem, nisso ela já mostra uma técnica totalmente diferente, se a gente for pensar nas suas composições, ela trabalha ali mais com preto, né, ela faz um jogo de sombra excepcional, reparem, ela dá ali mais luminosidade aos pontos que interessam, como a testa, as bochechas, e um lado do rosto do Bernardino Campi, o outro ela deixa escurecido, ou seja, ela sabe exatamente como trabalhar com o jogo de sombras. Porém, a gente não pode dizer que já é uma pintura assim, que adentra talvez ao barroco, principalmente por causa das expressividades dos rostos. Se a gente compara essa expressividade, o rosto, né, da Sofonisba e no Bernardino Campi da pintura, com o que a gente vai ter de expressividade no barroco, a gente vê que está bem longe ainda do que a gente pode considerar como uma expressividade, né, do barroco. No rosto, na verdade, a gente vê expressões, a gente vê ali mensagens, né, por assim dizer, no olhar dela, do mestre, mas a gente ainda não vê aquela expressividade que a gente vai encontrar, por exemplo, nas obras de Caravaggio. Reparem que ela também não teve a preocupação de se retratar com muitas joias, né, de denotar a sua classe, nem ao mesmo se retratar com aliança. Então, assim, ela não estava preocupada em denotar ali sua classe. E a gente vê que existe essa preocupação em outras obras dela, em que ela ostenta ali na vestimenta, no cabelo, nas joias das suas irmãs ou das pessoas retratadas. Mas quando ela faz ali o seu autorretrato, né, como a gente pode pensar aí, ela não tem essa preocupação. Essa pintura nos mostra, dentro das suas outras composições, que ela está o tempo todo ali modificando o seu modo de pintar, o seu modo de ver o mundo. Ela não é uma artista estática. Se a gente vai avaliar as suas pinturas, a gente sempre vê que ela está sempre em processo de transformação. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu sei que ficou um pouco mais complexo a análise comparada com as outras que eu faço, mas eu achei que era importante a gente já começar a aprofundar outros tipos de reflexões em relação à análise de pintura, e não só aquele tipo de análise, a mão representa isso, o objeto representa aquilo, né? Algum tipo de análise que faz a gente refletir sobre o sentido do quadro. Lembrando que no início eu falei algumas coisas em relação ao paradoxo, isso é uma análise totalmente minha. Claro, minha, dentro daí dos meus estudos, dentro das minhas pesquisas, dentro do que eu venho estudado há anos para trazer esse conteúdo para vocês. Agora, a análise de hoje, especificamente, não foi minha. A análise foi da Marina Franconetti. Eu vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser ler a análise em íntegra, ficou muito bom, por isso que eu trouxe aqui para vocês. Então, se você gostou desse tipo de análise, quer ver mais análise aqui no canal, é só você deixar o seu like para eu saber que você está gostando desse tipo de conteúdo, se inscrever e ativar o sininho, porque é muito importante, né, para você receber o conteúdo assim que eu posto, e não deixar de compartilhar esse vídeo aí com a família, com os amigos, com os grupos, com quem você acha que pode se interessar por esse tipo de conteúdo. E muito
muito importante, se você gosta do meu trabalho, gosta do que a Plenhar traz aqui para vocês, não deixem de participar da nossa campanha do Apoie-se. A partir de apenas R$2 você consegue nos ajudar a continuar produzindo conteúdo para vocês, tá bom? Eu estou no Twitter, Facebook, Instagram, estou sempre trazendo outros conteúdos para vocês complementares ao que eu trago aqui. Então não deixe de me seguir nas redes sociais. Beijo e até a próxima!